do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 90. Hoje a gente vai estar abordando sobre o texto narrativo, uma temática aí que a gente já abordou nos trimestres anteriores. Então, os objetivos dessa aula são relembrar o conceito aí de narrativa, identificar os elementos da narrativa, diferenciar tipos de narradores analisando as frases aí em primeira e terceira pessoa, fazer a leitura do conto Um Mundo Lindo, identificando alguns elementos da narrativa ao realizar a interpretação. Então, para essa aula, vocês vão estar utilizando o caderno de língua portuguesa, caneta, borracha e o lápis. Galerinha, o que é uma narrativa? É uma tipologia textual que a gente já abordou muito. Nessa fase aí vocês leem bastante textos narrativos, crianças pequenas também leem bastante. Então a narrativa ela é uma exposição de fatos ou a contação de uma história. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou estar envolvendo personagens, vivenciando situações. A narrativa ela possui aí um teor fictício ou um teor real, tá? Então, quando a gente pensa em narrativa, não penso só em historinhas, né? Contos de fadas, histórias de super-heróis que são fictícias. Elas podem ser reais também. Por exemplo, uma notícia de jornal é uma narrativa, certo? Vai expor fatos ocorridos com algumas pessoas, ok? É real. Histórias em quadrinhos, geralmente envolve ficção, uma narrativa também. Contos, também, né? Contos a gente lê bastante aí. Novelas também são narrativas, vão estar englobando aí a vida de alguns personagens. E quais são os elementos da narrativa? Então, os elementos são o fato. O que é o fato? É a ação que vai ser narrada. O que vai ser narrado? Vai ser narrado as aventuras de um personagem. Vai ser narrado o dia a dia de tais personagens. Enfim, é o fato, tá? Ainda que algumas narrativas sejam fictícias, o fato corresponde à situação que, na verdade, para a narrativa, né, quando você faz leitura, aquilo torna-se real, ainda que seja ficção. O tempo, tá? Em que linha temporal aconteceu o fato? Quando aconteceu? Nem todas as narrativas trazem o tempo. Uma notícia, por exemplo, vai trazer. Agora, um conto de fadas. Conto de fadas não tem um momento específico, mas a gente consegue mais ou menos deduzir quando isso acontece de acordo com o contexto dessa narrativa, tá? Então, se a gente tem um contexto ali, por exemplo, conto de fadas, muitas princesas, reis, rainhas, a gente já vê que é um contexto um pouco mais antigo. Agora, se eu tenho uma narrativa com uma tecnologia extremamente avançada, por exemplo, eu já vejo que esse tempo é mais recente ou até futuro. O lugar descreve de onde aconteceu o fato. Onde que aquele fato aconteceu? O lugar ele pode variar bastante, mas ainda assim a gente tem todo um contexto, ok? A não ser, por exemplo, eu tenho uma aventura, então se narra aquilo em diversos locais. Mas se a gente está tratando, né, de um sei lá, um castelo, um reino, alguma coisa, a gente tem um local mais específico. Personagens são os participantes, quem está agindo ali, os personagens que vão estar fazendo a narrativa acontecer, é a ação deles que vai existir. Não, a gente precisa de seres vivos aqui, porque senão não vai ter ação nenhuma. A causa é o quê? A razão pela qual o fato aconteceu. Esse fato, né, que vai ser narrado, ele aconteceu por algum motivo. Qual é esse motivo? É a causa. O modo, de que forma aconteceu o fato? O modo ele vai estar atrelado aí à explicação de como aconteceu. Começou ali, daí tal pessoa falou isso para tal pessoa, enfim. O modo ele vai envolver maiores detalhes. E a consequência, o resultado do desenrolar da ação, tá? Eu trouxe o meu fato, vou explicar sobre esse meu fato, vou explicar a razão e no final vai ter um resultado, uma consequência daquilo. Narrativa em primeira e terceira pessoa. Pessoal, isso aqui a gente já abordou também, que é a questão do narrador. Nós temos o narrador, que é o narrador
personagem, ou seja, aquele que vai atuar junto com a história, ele vai estar narrando os acontecimentos que ocorrem com ele, com aquilo que ele observa, porque ele está atuando juntamente na história. E aí a gente tem também o narrador observador, que é aquele que vai observar os fatos ocorridos com os personagens, mas ele mesmo não vai participar, ok? Ele está apenas observando. Quando eu tenho um narrador personagem, ou seja, aquele que está inserido na história, a minha fala vai ser em primeira pessoa. Por exemplo, ó, o narrador está participando. Hoje eu acordei cedo e logo levantei para soltar meus cachorros e brincar com eles. Notem, hoje eu acordei cedo e logo levantei para soltar meus cachorros e brincar com eles. Eu estou vivendo aquilo, então eu estou falando a minha vivência. Agora, em terceira pessoa, quando ele apenas observa o outro fazendo isso, o que vai acontecer? Hoje, eu coloquei Pedro, né? Poderia ser qualquer nome, mas coloquei como se fosse o personagem. Hoje, Pedro acordou cedo e logo levantou para soltar seus cachorros e brincar com eles. Notem, o narrador está participando da história aqui? Não, ele está contando sobre o personagem. Essa é a diferença entre o narrador da primeira pessoa, está participando, e terceira pessoa, aquele que está apenas observando. Galera, então nesse momento a gente vai estar fazendo a leitura de uma narrativa, tá? Ela vai trazer um pouco de reflexão aí acerca da extinção dos animais e a gente vai explorar aí alguns elementos nessa narrativa. Então fiquem bem atentos a ela. Essa narrativa eu peguei de um livro de 5º ano, o Vem Voar, de 5º ano de língua portuguesa, tá? Então o nome dessa narrativa, desse texto, é Um Mundo Lindo. Morreu o último caracol da Polinésia. Havia um caracol da Polinésia, um caracol de árvore, e nenhum outro. Era o último e morreu. Morreu de quê? Ninguém sabe me dizer. O jornal não acha importante revelar a causa mortis, que é a causa da morte, de um caracol da Polinésia. Notícia apenas que com ele extinguiu-se a sua espécie. Ninguém nunca mais verá em lugar algum, nem mesmo na Polinésia, um polinesiano caracol. A Polinésia, que a gente está falando de uma região ali da Oceania, ok, pessoal, do continente da Oceania. Pois eu ouso dizer que eu sei o que foi que o matou. Ele morreu de ser o último, morreu de sua extrema solidão. Sua vida não era acelerada, nada capaz de causar-lhe estresse, mas era dinâmica. Ao longo de um ano, graças a esforços e determinação, impulso fornecido pela própria natureza, o molusco lograva-se deslocar-se cerca de 70 centímetros. Mas teria sido uma temeridade. Assim mesmo, de que adiantavam esses 70 centímetros suados, batalhados dia a dia, sem ninguém para medi-los, sem nenhum parente amigo, companheiro que lhe dissesse: você hoje bateu sua marca? Sem ninguém para esperá-lo na chegada? O último caracol da Polinésia olhava ao redor e não via ninguém. Ali estava frequentemente seu tratador. O caracol vivia no zoológico de Londres, mas o tratador não era ninguém. O tratador era qualquer coisa menos importante que o tronco sobre o qual o caracol se deslocava. O tratador era de outra espécie e via, sim, de vez em quando, via os pesquisadores que o examinavam, olho agigantado pela lente, mas os pesquisadores não tinham uma concha rosada cobrindo-lhe as costas. Os pesquisadores também não eram ninguém. Então o caracol da Polinésia olhava o mundo e o mundo estava vazio. E como pode alguém viver, como pode alguém querer viver num mundo esvaziado de seus semelhantes? Seguramente ele era muito bem tratado no zoológico. Comida não havia de lhe faltar. O que come, comia. Um caracol da Polinésia? E de dia e de noite estava livre de predadores. Seus antepassados, talvez ele mesmo na infância, tinha tido de lutar pela sobrevivência. E a vida era dura, mas lutavam em companhia. Quando um deles era esmagado,
Quantos caracóis são esmagados mesmo na Polinésia? Outros lamentavam sua sorte. Quando um deles se atrasava em sua marcha, é tão difícil a um caracol se atrasar, outros esperavam por ele. Havia sempre velhos caracóis experientes aos quais pedir conselhos. Novos caracóis ignários, ignários quer dizer sem conhecimento, aos quais ensinar os segredos da vida. Havia sempre companheiros, e um mundo povoado de companheiros. Era lindo. Mas os outros todos foram acabando aos poucos, vítimas de um único predador disposto a transformar suas conchas em objetos turísticos. E o último caracol da Polinésia, cansado de ser o último, cansado de ser tão só, deixou-se pisar pela morte, que passava apressada, certo talvez de poder renascer em algum lugar, em algum mundo lindo, em que milhares de ovos de caracol preparam-se para eclodir, sair aí da sua concha. Galerinha, esse texto, essa narrativa, ela traz justamente essa questão da extinção dos animais. Aqui a gente fala do caracol da Polinésia. Então esse texto ele começa falando, um mundo lindo, justamente por ser o sonho dele em estar em algum lugar assim. Começa explicando essa ideia de que não haverá mais caracóis da Polinésia no nosso planeta, porque havia apenas um só e ele morreu. E por que ele morreu? Eles começam a refletir aqui. E daí começa a se ver a causa da morte dele, Então morreu da sua extrema solidão. Ele era o único, não tinha ninguém vendo ele correr ali à margem, percorrer a margem ali de 70 centímetros por dia, dá mais ou menos isso daqui em um dia, Então se esforçava um monte, mas não tinha ninguém para ver. Ele tinha um tratador, porque ele vivia num zoológico, então não tinha predadores, aqueles animais que consomem outros animais, não tinha predadores para atrapalhar a vida dele. Mas ainda assim, ele se sentia em extrema solidão, porque não tinha ninguém da espécie dele, Ele só estava na companhia do tratador dele, mas era de outra espécie, não lhe interessava muito. Isso foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais triste, cada vez mais sozinho, e ele acabou morrendo, Se fala que deixou-se pisar pela morte que passava apressada, e certo talvez de poder, Então ele preferiu morrer com a esperança de um dia encontrar um mundo lindo em que milhares de ovos de caracóis, em que ele vê milhares de ovos, estão prontos aí para se abrir e ele estar com os companheiros da sua espécie. No fundo, essa narrativa ela é bem tristinha também, Então, sobre a autora Marina Colasanti, ela nasceu na Itália em 1937, mas aos 11 anos ela veio para o Brasil, onde estudou artes plásticas e atuou como jornalista. Na literatura, ela se destacou como escritora de crônicas, contos e poemas, tornando-se referência em literatura infanto-juvenil. Então, aqui a gente percebe a presença do quê? De um conto. Marina Colasanti recebeu importantes prêmios por suas obras e tem mais de 30 livros publicados aí ao longo da sua carreira. Galerinha, então, sobre essa narrativa que a gente abordou, peguem o caderno de vocês lá, o lápis, qual que é o lugar que a gente está atrelado, Qual que é o lugar que aconteceu essa narrativa? Qual que é o personagem central? O personagem central é o protagonista, aquele personagem onde toda a história está em torno dele. Qual é a causa, o que levou o fato a acontecer e qual é a consequência que esse fato gerou, tá? Reflitam lá, façam anotações e já retomamos para ver as respostas. Então, o lugar aconteceu aonde? Na Polinésia. Tá? A gente vê ali a presença, até se cita o zoológico, mas não se cita aonde. Então, a gente deduz que esse zoológico seria mesmo na Polinésia, lá na Oceania. Personagem central, obviamente, o caracol. Até ali se fala também sobre cientistas, fala sobre o tratador, mas não se coloca muitas ações deles ali inseridas na história. A causa é a falta, o que provocou, o fato foi o que? A morte do caracol da Polinésia.
O que causou isso? A falta de outros membros aí da sua espécie, né? Ele se sentia sozinho, se sentia mal com essa situação, porque não tinha outros da sua espécie. Era o sonho dele poder ter um companheiro, alguns companheiros. Até ele cita que quando ele era, né, na sua infância, eles tinham predadores, né, animais que comiam esses caracóis, mas ainda assim, por mais que era muito difícil, mas eles estavam unidos, estavam uns com os outros fazendo companhia. Já nesse momento ele não tem que se preocupar com o predador, mas ele também está sozinho. E qual é a consequência? A morte do último caracol, causando aí a extinção do caracol da Polinésia. Galerinha, então nessa aula vocês puderam ler aí e trabalhar um pouquinho sobre essa questão de narrativa, que com certeza vocês têm bastante conhecimento, a gente já abordou bastante durante o ano. Nesse momento vocês vão estar realizando aí as tarefinhas propostas. Até a próxima aula e bons estudos!